Luz amarela ilumina menos? Gasta mais energia? Distorce a cor dos objetos? Se tu já se fez alguma dessas perguntas e não soube de fato a resposta certa, fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te contar tudo sobre isso. Oi, eu sou a Kalinka, arquiteta, e hoje então a gente vai desvendar todos esses mitos ou verdades da luz amarela, que é um assunto tão polêmico, amor ou ódio. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber notificação. Toda semana tem vídeo novo falando sobre decoração de interiores, sobre casa bonita. E se tu gosta desse tema, já dá um like nesse vídeo e encaminha, compartilha com quem tu acha que também pode gostar. Primeiro de tudo, vamos começar falando sobre o que é a luz amarela. Às vezes pode parecer que quando eu falo luz amarela, seja uma luz que realmente seja da cor amarela, que nem a gente tem luz vermelha, luz azul, luz amarela, aquele amarelo neon, assim. E não é que a lâmpada seja amarela. A luz amarela também pode ser chamada de luz quente, porque a gente está falando justamente da temperatura de cor da luz. Isso não quer dizer que ela, por ser uma luz quente, também seja quente de encostar e queimar ou aquecer, de a gente sentir o calor da lâmpada. Não é isso. Porque muitas vezes a lâmpada pode ser uma lâmpada de LED de tonalidade quente. E a gente sabe que a luz de LED, a lâmpada de LED, ela não esquenta, né? Ela não emite calor como as lâmpadas incandescentes antigamente emitiam. Então, calma que eu já vou te ajudar a esclarecer esse universo da luz amarela. Como eu falei, a gente chama de luz amarela ou luz quente porque a gente está falando da temperatura de cor. A temperatura de cor de uma lâmpada a gente mede em kelvins. A gente pode dizer que existem 3 temperaturas de cor: a quente, a neutra e a fria. Quando a gente está falando de luz amarela, a gente está falando de luz quente. A luz quente é quando a gente pega ali entre 2.700 e 3.000 kelvins. Quando a gente sobe um pouquinho e passa para 4.000 kelvins, a gente está falando de uma luz neutra. A luz neutra, como o próprio nome já diz, ela não é nem quente e nem fria. Ela fica ali no meio do caminho das duas coisas. E quando a gente sobe para os 5, 6.000 kelvins, a gente está falando de luz fria ou luz branca. Então, vou até colocar aqui para vocês a escala. De 2.700 a 6.000, a gente tem essa variação da luz quente, neutra e fria. Deu para entender? Agora que a gente já sabe do que é, né, da onde que vem essa nomenclatura de luz quente ou luz amarela, a gente vai ver como que isso impacta na nossa vida, né? Porque, para mim tanto faz ter uma luz amarela, uma luz branca. Não é bem assim. A gente sabe que hoje em dia já existem inúmeros estudos que comprovam que a luz amarela, ela realmente ela estimula o bem-estar, ela estimula aquela sensação de aconchego. Por quê? A luz quente, a luz amarela, ela se assemelha ao nascer do sol e ao pôr do sol. Então, quando o sol nasce, que a gente tem aquela luz mais amarelada, e quando o sol se põe também. E a luz branca, ela equivale à luz ali do meio-dia, à luz do pico de iluminação do dia. E aí, o que a gente já sabe é que o pôr do sol e o nascer do sol, eles estimulam a produção dos hormônios da melatonina, que é aquele hormônio do bem-estar, do relaxamento. Por isso que a gente fala que, inclusive, se tu tem luz amarela em casa, vai ajudar até mesmo a estimular o teu sono, a dar aquela desacelerada em casa, aquela sensação de realmente relaxamento. Pelo contrário, a luz branca, a luz ali do pico de iluminação do dia, ela estimula a produção do cortisol, que é aquele hormônio do estresse, de estar sempre alerta. Isso é o impacto da luz na nossa vida. Então, quando a gente tem luz branca, a gente está sempre alerta, a gente está sempre com aquele estímulo todo o tempo. E quando a gente tem a luz quente, a luz amarela, a gente tem aquela sensação de relaxamento. Então, por isso que a luz amarela é tão indicada nas nossas casas. Porque quando a gente está em casa, a gente não quer estímulo o tempo todo, a gente quer relaxar.
E isso é muito importante. A maioria das pessoas não dá muita bola para isso, mas é que, de fato, isso acontece. A gente sente essa diferença no dia a dia depois que a gente faz essa troca. Por isso que, às vezes, é tão difícil de passar da luz branca para a luz amarela, porque é uma sensação muito diferente mesmo. Então, por isso que eu sempre digo, se tu não gosta, tenta, fica no mínimo uma semana, que aí com o passar do tempo tu vai se acostumando, tu vai sentindo a diferença e tu vai perceber que realmente aquilo faz bem pra ti. É uma forma muito melhor de tu relaxar em casa. Às vezes até aquela tua sensação de euforia, de não conseguir desligar, pode ser simplesmente a iluminação. Por que não testar, né? Vamos tentar, pelo menos. Aí vem aquela pergunta, então onde que é indicado usar a luz amarela? Muitas pessoas falam que é para usar em quartos e salas em casa, porém, eu sempre falo para todos os meus clientes que é em todos os ambientes da casa. Eu quero estar relaxada até no meu banheiro, eu não sei vocês, mas eu em casa eu quero ter essa sensação de aconchego, eu quero me sentir aconchegada em todos os ambientes da casa, então eu uso luz amarela em tudo. Se por acaso tu não gosta dessa sensação da luz amarela no banheiro ou nas áreas de serviço, dá para usar a luz neutra. A luz neutra é a de 4000 kelvins, é super ok também. Mas não tem por que usar a luz branca, até para não ter essa diferença de estímulos de um ambiente para o outro, é uma diferença muito brusca. Acaba que a gente percebe muito essa diferença de iluminação de um ambiente para o outro se a gente faz essa troca muito drástica. Então, usa luz quente e luz neutra em alguns ambientes ali de serviço, na cozinha, na lavanderia, no banheiro, não tem problema nenhum. No restante, luz amarela em tudo. Inclusive, essa é uma dica que também me perguntam bastante, se dá para misturar, né, no mesmo ambiente luz branca e luz amarela. Eu não indico, eu não acho que fica bom, não acho que fica bonita essa mistura de duas tonalidades de luz diferentes no mesmo ambiente e não vejo sentido também, para mim não existe o porquê. Por isso, eu sempre recomendo também luz amarela em todos os ambientes. Calma, tá? Se tu não gosta, tudo bem, gente, não precisa. Não vou te obrigar a usar a luz amarela na tua casa. É só uma recomendação, uma indicação profissional e pessoal também, porque isso depende de gosto e o meu gosto é esse. Eu tento sempre orientar os clientes, claro, de acordo com o meu gosto, né? Afinal de contas, os clientes estão me pagando para eu fazer o projeto para eles, de acordo com o meu portfólio ali, enfim, o que eles já conhecem de mim, as minhas referências. Mas, óbvio que eu também levo muito em conta essa parte funcional e científica também, porque, afinal de contas, é comprovado cientificamente. Então, tem lados e lados. Se tu não gosta, tu não vai usar. Mas, se tu não sabia disso, talvez valha a pena tu tentar dar essa chance e quem sabe tu não gosta, né? Então pode ser esse só o toquinho que tá faltando para deixar a tua casa mais aconchegante. E é um jeito muito barato de transformar a tua casa. Não que seja muito barato, porque às vezes uma lâmpada, você vai trocar todas as lâmpadas da casa, acaba que não sai muito barato. Mas vai aos pouquinhos, vai sentindo a diferença, que é um jeito barato de dar essa transformada de uma forma bem drástica. Agora vamos para os mitos, ou verdades, quem sabe. Primeira pergunta, essa é a campeã de reclamações quando eu indico a luz amarela e a pessoa não gosta. Ela vem me falar o seguinte, mas a luz amarela ilumina menos, a luz branca clareia muito mais. Será? Não, isso é mito. Na verdade, não é que seja mito, é que as pessoas confundem muito, elas estão comparando uma coisa que não tem a ver com a outra. Já vou explicar por quê. O que mede, de fato, a intensidade da lâmpada, se ela vai iluminar mais ou iluminar menos, não é a temperatura de cor, ou seja, não é se ela é quente ou se ela é fria. O que mede a iluminação, o quanto essa lâmpada vai iluminar, são os lumens, é o fluxo luminoso que ela vai ter. E uma lâmpada amarela e uma lâmpada branca, elas podem ter a mesma quantidade de lumens ou não.
Então, o que muitas vezes acontece é que a pessoa troca uma lâmpada branca de, sei lá, 1.200 lumens por uma branca amarela de 800 lumens. E aí é óbvio que a lâmpada amarela vai iluminar menos do que a lâmpada branca. Então, para fazer essa comparação, vocês têm que comparar as coisas certas. Deu para entender? Outra coisa que sempre falam contra a luz amarela é que a luz amarela distorce as cores reais dos objetos e do entorno. Aí é outro mito, tá? Por quê? Porque da mesma forma que a gente tem lá a temperatura de cor, a gente tem o fluxo luminoso, a gente tem também o índice de reprodução da cor, que é o que realmente mede o quanto essa lâmpada consegue ser fiel à reprodução da cor dos objetos ali da volta. Então, mesma coisa, se uma lâmpada tem um IRC ruim, ela pode ser branca ou ela pode ser amarela, não importa, que ela vai reproduzir as cores de uma forma ruim, diferente, vai distorcer as cores. O índice de reprodução de cor, quanto mais próximo do 100, mais fiel às cores ele vai ser. Então, o ideal é que seja sempre acima de 80. É difícil a gente ter um IRC de 100. Normalmente são casos mais específicos, assim, em vitrines, em coisas que a gente realmente tem que ver a cor fiel. Mas acima de 80 normalmente já tá bom, tá? Claro que vai depender do caso, né, para que ele for usado. Mas é isso, vocês têm que comparar se essas lâmpadas que vocês estão comparando uma com a outra, tem o mesmo IRC. Muitas vezes não tem e aí acaba que vocês fazem essa comparação injusta. Isso, inclusive, é uma coisa legal de se falar para quando a gente vai fazer iluminação de penteadeira ou iluminação de banheiro, que as mulheres gostam de se maquiar e tal. Quem nunca se maquiou num espelho e quando saiu na rua viu que a cor da base ou o pó estava totalmente errado, né? Tava uma cor muito diferente. Isso, então, para quando a gente vai iluminar a penteadeira ou o espelho do banheiro, enfim, primeiro que é importante que a iluminação venha de frente, né? Para não fazer sombra em cima nem embaixo, mas isso é outra história. E segundo, que o ideal é cuidar para essa lâmpada que a gente vai usar ter um IRC bom. Então, no mínimo dos mínimos 80, quanto maior, melhor. Essas informações todas que eu tô falando para vocês vêm na caixinha da lâmpada, tá? Então, quando vocês forem comprar, vocês vão olhar a caixinha lá e vão ver IRC é tanto, fluxo luminoso é tanto, a temperatura de cor é tanto. Normalmente a temperatura de cor já vem bem grande assim na caixa, que é pra gente saber se é branca ou se é amarela, né? Se é fria ou se é quente. Tem uma outra unidade, um outro conceito de iluminação também que eu não falei, que eu até nem tava aqui no meu roteiro, mas já que a gente tá falando de lâmpadas, vamos falar sobre isso também, que é a potência. Então, normalmente a gente mede o quanto a lâmpada vai iluminar pela potência, né? Pega lá, sei lá, 30 watts, 7 watts, e para ver se vai iluminar mais ou menos. Mas só uma curiosidade para falar para vocês, que o que mede quanto a lâmpada vai mesmo iluminar, como eu já falei antes, não é a potência, e sim o fluxo luminoso. Então, de uma forma errada, a gente mede a iluminação dela pela potência, mas a potência nada mais é do que quanto de energia aquela lâmpada vai gastar. Então ela pode ter um fluxo luminoso grande e uma potência baixa, ou pode ter um fluxo luminoso baixo e uma potência grande. Enfim, melhor é que ela tenha um fluxo luminoso grande e uma potência baixa, porque quer dizer que ela vai iluminar muito bem e gastar menos energia. Então essa é a combinação perfeita. Então potência não quer dizer que ela o quanto essa lâmpada vai iluminar. Enfim, são vários detalhes. Todas essas informações tem na caixa para vocês conseguirem ter um norte, né? Se guiar de alguma forma na hora de comprar a lâmpada. E aí eu trouxe algumas dicas para vocês de iluminação em geral, assim. São diquinhas básicas, mas que podem ajudar principalmente nessa questão de adaptação da luz quente em casa, né, para quem ainda não é acostumado. A primeira delas são as lâmpadas inteligentes, né, que a gente consegue regular do celular a cor da lâmpada, essa temperatura de cor a gente consegue regular, então deixar mais quente, deixar mais frio é uma opção para quem não gosta de ter
sempre, a todo momento, a luz quente. Então, sei lá, quando tu vai ler um negócio, quando tu vai trabalhar, tu quer deixar a luz fria, deixa lá na temperatura mais fria. E também tu consegue regular a intensidade, né? Deixar ela no brilho total ou ir apagando até deixar ela mais fraquinha. Isso é muito legal de usar em quarto de criança, quarto de bebê. Quando o bebê é nenenzinho, né, a gente precisa de um escuro total, assim, deixa tudo apagado. Quando ele vai crescendo, que a criança normalmente tem medo de dormir no escuro, deixa aquela luzinha bem fraquinha, que dá essa sensação, né, da criança se sentir segura em conseguir enxergar dentro do quarto, mas também tem a possibilidade de deixar tudo escuro sempre. Então é bem legal de usar em quarto de criança. Para quem não é adepto nessas tecnologias, existe o dimmer, que o dimmer faz praticamente a mesma coisa, só que em vez da gente regular no celular, é um botãozinho que é instalado no interruptor e aí a gente vai girando e deixa a intensidade e a temperatura do jeito que a gente quiser. Outra dica, quando a gente vai usar pendentes, que a lâmpada fica aparecendo, é importante que seja uma lâmpada bonitinha, né? Não aquela lâmpada mais simplesinha de plástico. Então, se tu tem um pendente na mesa de jantar, que é só uma cúpula e a lâmpada fica aparecendo, quem sabe não colocar uma lâmpada de filamento de LED ou aquelas lâmpadas balloons que são de vidro mesmo, assim, que fica uma lâmpada mais bonitinha, já que ela vai estar aparecendo ali, ela vai fazer parte da decoração, então cuidem isso. E a terceira dica, que eu já falei em outros vídeos aqui também, tô sempre falando disso, é criar cenas de iluminação dentro de casa. Por exemplo, na sala, ter sempre um abajurzinho, uma arandela, uma luminária de piso, além da iluminação geral, porque a gente consegue criar essas camadas de iluminação e não fica aquela iluminação chapada que ilumina o ambiente inteiro. Às vezes a gente quer só uma luzinha mais gostosa, mais aconchegante, e aí a gente consegue com essas camadas, essas cenas de iluminação. E é um jeito fácil e barato de fazer também. Coloca um abajurzinho, não precisa ser nada muito caro, já dá aquele charminho e uma sensação super gostosa. E é isso, gente, sobre iluminação. Eu acho que o mais importante, o principal, eu consegui trazer para vocês aqui. Se eu esqueci de alguma coisa ou se vocês ainda tiverem dúvidas, podem perguntar aqui nos comentários, que sempre que eu puder eu vou responder vocês. Não esquece de curtir o vídeo, por favor, me ajuda muito. E também, se tu ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, que também é muito importante pra mim. A gente já conseguiu crescer bastante. Em um mês de conteúdo aí, já consegui atingir os 1000 inscritos. Então, muito obrigada. A gente tá formando uma comunidade super legal. Se tu gosta de acompanhar dicas de decoração, me segue lá no Instagram, que é @kalinkaflores.art. Lá eu tô sempre compartilhando uma coisa ou outra, o meu dia a dia, enfim. Se tu quer saber mais, se tu tem interesse em se aprofundar e gosta desse assunto de casa bonita, casa gostosa, fica de olho que em breve eu vou abrir as inscrições para mais uma turma da Imersão CCC, Casa com Cara de Casa, que é um desafio de decoração totalmente online, onde eu vou lançando uma tarefa por semana durante 5 semanas. É uma imersão mesmo, tem bastante conteúdo, tem as tarefas e a gente consegue um resultado super legal no final dessas 5 semanas. Eu acompanhando vocês, a gente sempre trocando ideia, tem grupo no WhatsApp, enfim, é muito legal. Fiquem de olho que quando eu abrir de fato as inscrições, eu aviso vocês aqui, tá bom? Deixem aqui nos comentários também quais os temas que vocês querem que eu fale nas próximas semanas, que também é sempre muito bem-vindo ideias de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até o final e a gente se vê na semana que vem.